Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Bom, foi muito pouco. Nosso time é melhor que essa. Juiz me xinga. Errei o primeiro passe, a torcida vaiou. 4 meses sem receber. Precisa mais de alguma coisa? Um cara que dentro e fora de campo nunca disse não para uma confusão ou uma boa polêmica. Um personagem muito singular do nosso futebol. Ao mesmo tempo que ele tinha lances geniais, marcava lindos gols e decidia jogos importantes, era um provocador nato. O Edmundo foi um ícone de uma geração muito diferente do nosso futebol, onde era permitido falar o que pensa, dar respostas sinceras e completamente fora do padrão. Um animal dentro do campo e sempre muito bem articulado e de opinião forte com as palavras. Hoje a história é dele, Edmundo. Edmundo Alves de Souza Neto nasceu no dia 2 de abril de 1971 em Niterói, no Rio de Janeiro. O Edmundo passou sua infância no bairro Teixeira de Freitas, brincando na rua com os garotos da sua idade. E claro que a diversão preferida dele sempre foi o futebol. Quando estava na base do Botafogo, um episódio inusitado aconteceu. O Edmundo foi flagrado andando pelado na concentração, o que anos depois foi o motivo alegado para sua dispensa do clube. Pois então, o Edmundo foi jogar num rival, o também alvinegro Vasco da Gama. A primeira partida como profissional do então jovem animal foi no dia 26 de janeiro de 92 contra o Corinthians no Pacaembu, uma vitória do Cruz Maltino por 4-1. Naquele ano, o Vasco jogou muito bem, tanto que ganhou o Campeonato Carioca invicto e venceu também a Copa Rio daquele ano. Os 2 primeiros títulos da carreira do jogador, que não demorou nada para chamar a atenção do endinheirado Palmeiras, que efetuou a sua contratação por algo em torno de 3 milhões de dólares. Com desempenho, logo foi convocado por Carlos Alberto Parreira para a seleção do Brasil. A primeira partida do Edmundo foi um amistoso contra o México, que terminou 5-0 para a seleção canarinha, e o atacante ajudou com uma assistência. Chegou no Palmeiras com a pressão e responsabilidade de ser mais um grande reforço que tinha como missão ganhar títulos com a camisa do Alviverde. E eles conseguiram. O Palmeiras ganhou o Paulistão daquele ano ao derrotar o rival Corinthians na final, em uma época de uma rivalidade muito acirrada entre os dois clubes. Além disso, em 93, o Palmeiras faturou também o grande torneio Rio-São Paulo, com Edmundo marcando na decisão contra o mesmo Corinthians, assim como o Campeonato Brasileiro, quando aí o Palmeiras derrotou o Vitória na final. No triunfo por 2-0, o Edmundo marcou um dos gols e jogou demais naquele Brasileirão, sendo vencedor da bola de prata daquela edição. É do Palmeiras! Edmundo Bad Boy! Botou na frente, levou vantagem! Soltou um chute cruzado! Foi convocado para a Copa América de 1993, e o Brasil não conseguiu jogar tão bem naquela competição. Chegou até a fase de quartas de final, entretanto acabou eliminado quando perdeu da Argentina na disputa por pênaltis, e aí, obviamente, ficou pelo caminho. Em 94, o time galáctico do Palmeiras continuou sua sina de ganhar títulos. A equipe venceu o bi do Paulistão e ganhou mais uma vez o grande Campeonato Brasileiro daquele ano, ao bater o rival Corinthians na decisão. O Edmundo, mostrando ser um cara de grandes partidas, marcou um gol na vitória do Alviverde por 4-2 no placar agregado. Apesar do desempenho absurdo, não foi chamado para o Mundial de 94. Seguiu no Palmeiras em 95, porém ele deixou o Verdão após algumas confusões como brigas em campo e principalmente o desentendimento com Vanderlei Luxemburgo. Pra entrar dentro do campo, pra jogar, já tendo a certeza de que eu vou sair, aí eu não aceito. Ele tá fora, tá entregue à diretoria o caso do Edmundo, porque ele pediu pra não jogar, pra não ser escalado. E outros medalhões daquela equipe. No mesmo ano se transferiu para o Flamengo, que planejava montar um super time e no papel até montou. Trouxe, além do animal, Romário, e ainda contava com o rápido Sávio. Porém, aquele time não deu liga dentro de campo e acabou não ganhando nada naquele ano de 95. O Edmundo brigou com a diretoria rubro-negra e foi emprestado ao Corinthians para 96, deixando o Mengão com 23 partidas e 9 gols marcados. Disputou a edição de 1995 da Copa América e jogou muito bem, sendo um dos principais nomes do Brasil na competição.
chegou a marcar um gol na Argentina nas quartas de final, quando o Brasil passou nos pênaltis. Só que aí na decisão, a seleção acabou perdendo da mesma maneira para os uruguaios e amargou aquele vice-campeonato. Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians disputou a Libertadores de 96, e o animal era a grande esperança do timão para esse título até então inédito. E o Edmundo correspondeu muito bem dentro de campo. Individualmente ele jogou muita bola, porém o Corinthians acabou caindo nas quartas de final e também não venceu o Paulista naquele ano. Ainda em 96, retornou ao Vasco e deixou o timão sem dar grandes satisfações, com ótimos números. Jogou 33 partidas e balançou as redes 23 vezes. E aí, nesse mesmo ano que ele voltou ao Vasco, já chegou voando no seu time de coração, e ele foi o grande nome daquela equipe que lutou para fugir do rebaixamento. Um ano mais tarde, porém, além de não passar sufoco, o Cruz Maltino conseguiu vencer o grande campeonato brasileiro daquele ano, sendo Edmundo o principal responsável por essa conquista e artilheiro da competição, com 29 bolas nas redes. Ali, o animal vivia o auge da sua carreira, estava de fato imparável. Ele chegou a marcar 6 gols contra o União São João em uma partida do Brasileirão e foi extremamente decisivo na fase final. Com 2 empates, o Vasco levou a melhor sobre o Palmeiras e ganhou o título nacional. Não foi titular absoluto do Brasil na Copa América de 97, que ocorreu na metade daquele ano, mas sempre que entrava, jogava bem. Marcou 2 na campanha vitoriosa do Brasil, incluindo na final contra a Bolívia, jogo que a seleção venceu pelo placar de 3-1 e foi a campeã continental. O sucesso no Vasco fez com que o futebol europeu tivesse interesse em contar com o futebol do atacante. A Fiorentina, da Itália, fez a sua contratação no inverno de 98 para a parte final da temporada europeia. Ainda em adaptação, o Edmundo jogou poucas partidas e não se destacou tanto por hora no time que terminou em 5º na Liga Italiana. Quando a temporada chegou ao fim, foi um dos 23 convocados de Zagallo para o Mundial na França. Contudo, praticamente nem atuou. Entrou na final, quando o Brasil já perdia da anfitriã por 2-0, e nada pôde fazer para evitar esse amargo vice-campeonato da Copa do Mundo de 1998. A temporada de 98-99 prometia ser diferente, e a Fiorentina, que tinha caras como Batistuta e Rui Costa, iniciou muito bem aquele campeonato italiano, como a favorita à conquista, mas o time acabou caindo de produção. O Edmundo deixou a equipe no meio da temporada para o Carnaval brasileiro, o que gerou discussões internas, com o treinador Giovanni Trapattoni, por exemplo, com quem o atacante colecionou algumas brigas, e o clima no vestiário da Viola também já não era mais o mesmo, fazendo com que o time caísse muito na tabela de classificação. Pela Fiorentina, o Edmundo disputou 48 jogos e marcou 16 vezes. Retornou ao Vasco da Gama ainda em 99, para o segundo semestre. Pelo clube, continuou a jogar muito bem e ter bons números, se tornando rapidamente titular da equipe. Seguiu no Vasco para o ano de 2000, e no clube disputou o Mundial de Clubes daquele mesmo ano, no qual ele fez uma obra de arte contra o forte Manchester United, e na decisão contra o Corinthians, desperdiçou uma das cobranças dos cariocas, o que culminou na perda do título para o timão. Um outro fato marcante envolvendo Edmundo nessa época foi a briga com o também temperamental Romário. A princípio, o Edmundo perdeu a braçadeira de capitão para o baixinho, e depois, a disputa pela batida de uma penalidade vencida também por Romário gerou uma briga. Ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Após isso, logo acabou sendo emprestado ao Santos, que queria um nome de impacto para o seu plantel, apesar dos altos salários do atacante, que prometia deixar de lado as polêmicas, mas isso não aconteceu, pois o animal foi dispensado do clube justamente por reclamar publicamente de salários atrasados. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna e não receber. Eu acho que as palavras dele, as declarações dele, não são dignas de um atleta que quer vestir a camisa do Santos. Quanto aos resultados, não conseguiu ganhar títulos com a camisa do Peixe e deixou o clube em dezembro de 2000, com 20 jogos e 13 bolas nas redes.
O ano de 2000 também selou a última aparição do Edmundo com a camisa do Brasil. A seleção não vivia bom momento, e a sua despedida foi num jogo contra a Colômbia, que terminou 1-0 para o Brasil no sufoco. E aí, depois disso, ele não voltou mais a ser chamado para o ciclo de 2002. Com a amarelinha, ele disputou 39 partidas, marcou 10 gols e ganhou um título. Um novo empréstimo ocorreu no início de 2001. Dessa vez a Napoli da Itália foi o destino do Edmundo, e com a temporada em andamento, ele era a esperança do clube de uma salvação da zona do rebaixamento. Entretanto, isso não aconteceu, e o clube terminou em penúltimo lugar, ou seja, caindo de divisão. Assim, o animal encerrou uma das passagens mais discretas da sua carreira, com só 17 jogos e 4 gols marcados. Cansado da série de empréstimos, entrou na justiça para se desvincular totalmente do Vasco e pôde ser contratado em definitivo pelo Cruzeiro, ainda nesse ano de 2001. Ele defendeu o clube mineiro entre junho e outubro daquele ano, disputou 15 partidas e marcou 6 vezes. O futebol japonês foi o novo destino do atacante, que fechou com o Tóquio Verde. A equipe fez campanha discreta na liga japonesa. Já em 2002, o Edmundo continuou no mesmo clube e foi o grande destaque. Foi o artilheiro do Tóquio na temporada e, claro, principal jogador. Dentro de campo ele correspondia, mas fora dele não deixou de ser controverso, quando veio ao Brasil tratar uma lesão e foi ao Sambódromo do Rio. Deixou o clube no final de 2002, com 40 jogos e 25 gols marcados. Para 2003, seguiu jogando no Japão, porém mudou de clube. Foi para o Raya Heads. Por lá, jogou poucos meses, alegando saudade da filha, e quis retornar ao Brasil. No Urawa foram apenas 2 jogos. No entanto, mesmo estando em casa, o Edmundo reclamava abertamente do atraso nos salários e da baixa qualidade dos companheiros, na sua opinião. É ruim, só isso. Mais o quê? Pega vale mais o quê? O clube fez campanha discreta no Brasileirão, e aí no final desse ano, o Edmundo deixou mais uma vez o Cruz Maltino. Antes disso, ele fez parte do título carioca de 2003. O Fluminense foi o mais novo destino e mais um clube que o Edmundo jogou na sua carreira. A essa altura, muito se falava sobre uma possível aposentadoria, mas ele deixou claro que ainda tinha gás para jogar, só precisava de times competitivos. E além disso, teve o aval de Romário, antigo companheiro e desafeto, para jogar no tricolor das Laranjeiras e fazer uma dupla de ataque. A passagem, no entanto, foi breve e não teve conquistas. Somou mais um desentendimento com o treinador. Dessa vez foi com Ricardo Gomes, por substituí-lo em 3 jogos seguidos. Lógico, eu nunca saí na minha vida, chega esse treinador aí, 3 jogos, 3 substituições na metade, não posso ficar satisfeito, né? Eu acredito que vai ter outros problemas desse nível, porque eu não vou mudar minha conduta. Já avisei isso desde que eu cheguei, não tô aqui para agradar ninguém, não vou agradar ninguém. No Flu, o animal entrou em campo em 25 oportunidades e marcou 9 gols. Depois de alguns meses parado, acertou com o Nova Iguaçu para jogar a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Ficou pouquíssimo tempo no clube, e quando recebeu uma proposta melhor do Figueirense, se mudou para Santa Catarina. Ele chegou a fazer parte do plantel, portanto, que venceu a 2ª do estadual daquele ano no Rio de Janeiro. No Nova Iguaçu foram 2 jogos, 1 gol e 1 título. No Figueira voltou a ter um bom rendimento, e se tornou peça fundamental daquele time que brigava contra o rebaixamento. Um fato curioso foi que numa partida ele marcou um hat-trick contra o seu ex-clube, o Vasco, num jogo disputado com o mando do Figueira, e ele ainda deixou sua marca no duelo diante do Palmeiras. No final de 2005, ele deixou o clube, somou 33 jogos e 16 gols. Na temporada anterior, de 2005, ainda pelo Figueira, ele meteu 2 gols no Palmeiras, no empate em 2-2, e foi ovacionado pela torcida. A boa forma do animal fez com que os dirigentes palmeirenses fossem atrás da sua contratação. Voltou ao Verdão sem o mesmo rigor físico, mas com muita vontade de mostrar serviço e arrependimento por ter deixado o Palmeiras mais de 10 anos atrás. Jogou muito bem, apesar da má campanha do clube no Brasileirão, que terminou só numa posição acima da ZR. Na temporada, o animal disputou 55 partidas e marcou 19 gols. Com bom rendimento, seguiu mais um ano no Palmeiras, mas a parte física começava a pesar bastante. O Edmundo fez um trabalho especial para poder voltar bem com uma sequência boa de jogos. O clube terminou apenas na 7ª colocação e não conseguiu vaga na Libertadores.
Diante desse cenário, começou a ser especulada a saída do jogador, que recebia um alto salário e se machucava com frequência, além, é claro, da chegada de Vanderlei Luxemburgo para 2008. Então, de fato, ele não teve o seu contrato renovado e deixou o Palmeiras. Com a camisa do clube nas 2 passagens, disputou 206 partidas, marcou 94 gols e ganhou 5 troféus. Na volta ao Vasco, chegou com o clube até a semifinal do Cariocão, da mesma forma que na Copa do Brasil. O Sport foi o carrasco, e ainda pior para o ídolo cruzmaltino foi o fato do próprio Edmundo ter errado a cobrança decisiva que culminou na eliminação do Vasco nesse torneio. Só que antes disso ele havia feito o gol que manteve o Vasco vivo na disputa. E para piorar, o Edmundo ainda esteve em campo até o final daquele Brasileirão, que se tornou o mais triste da história do clube até então. O Vasco foi rebaixado para a 2ª divisão. O último jogo oficial do craque foi uma derrota por 2-0 contra o Vitória em casa. No Vasco, o Edmundo jogou 243 partidas, fez 135 gols e ganhou 4 títulos. Atuando pelos clubes, Edmundo, o Animal, jogou 702 jogos, fez 353 gols e conquistou 10 títulos coletivos. No ano seguinte, 2009, começou a trabalhar na Rede TV como comentarista da emissora. Em 2010, entrou na Bandeirantes para comentar a Copa do Mundo daquele ano juntamente com o craque Neto, e posteriormente também a edição de 2014. E ele permaneceu na emissora até o ano de 2016, quando então anunciou sua saída. Depois disso foi contratado pela Fox Sports para exercer a mesma função. Ficou lá até o ano de 2020 e com a compra do canal feito pela Disney, deixou a emissora. Em outubro de 2021, acertou o seu retorno à Band, porém, ainda em março de 2022, ele já não fazia mais parte do grupo. Um jogador realmente diferenciado, seja pela sua qualidade inquestionável dentro das 4 linhas ou pela sua personalidade fora delas. O Edmundo foi uma espécie rara, que atualmente está em extinção no futebol. Suas entrevistas épicas, as brigas dentro e fora dos campos, os golaços, os títulos, a idolatria construída com as camisas de Vasco e Palmeiras e, claro, a entrega de sempre para defender seus clubes. Esse foi o grande Edmundo, o Animal. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou! Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso.